Convido você no lugar que você estiver. Levante as tuas mãos na direção do Rafael, que será o pregador, o ministrador dessa noite. Senhor, nós queremos pedir sobre a vida dele uma cobertura espiritual, que tudo aquilo que ele vier trazer para nós, que seja a boca de Deus, que seja a boca de Deus a falar aos nossos corações de uma forma simples, verdadeira e eficaz. Espírito Santo, nós clamamos sobre a vida dele, esse revestimento do alto. Solte a sua voz na linguagem do Espírito Santo, cubra a vida dele. E ela narabassurie que trecheira narabassurie narabas. Requedreira nashiria narabassurie que drecheira narabassurie narabas. Shie kedrega narabassurie kedrega narabassurie kedrega narabassurie narabas. Clamamos a proteção da Virgem Santíssima, que venha cobrir, guardar e proteger o ministério, a família, o coração do Rafael. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. A missão HMDT te acolhe com muita alegria. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Podemos nos sentar. É uma alegria, uma honra poder pregar nesse altar aqui, espiritual. Também obrigado, Ale, pelo convite. Agora a gente sai das lives e vem para a vida real, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Eu já quero começar, então pegue Lucas capítulo 2. Eu tinha preparado toda uma pregação, Deus já mudou tudo, então está tudo certo. Fazer o quê, né? Lucas capítulo 2, versículo 26, seguintes. E a palavra diz assim: Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou então com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontrastes graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo de Deus descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo, chamado Filho de Deus. Bom, até aqui por enquanto. Palavra da nossa salvação. Não tem como falar de renovação, não tem como falar de restauração sem passar por esse texto. E um mimo aqui para a Alessandra, que o Gabi já apareceu aqui, quer conversar, enfim. Mas é importante a gente olhar para esse texto de uma maneira nova. Primeiro, antes de mais nada, nós temos que olhar para essa missão que Deus entrega a esse arcanjo, a Gabriel, fortaleza de Deus, aquele que também recebe, segundo São Gregório Magno, tem acesso ao vestíbulo do rei, isto é, tem acesso ao quarto, tem acesso ao lugar secreto. Então presta atenção, a palavra começa dizendo que o anjo foi enviado, mas antes de ser enviado, antes do envio, existe o chamado.
Então você pode imaginar no reino dos céus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua vida interior, na sua imanência, que no meio dos anjos, olhando os anjos, e na sua eterna designação para a nossa salvação, a um determinado momento, chama aquele que é o embaixador, o mensageiro, o porta-voz do céu, e Gabriel sobe as escadarias. E eu imagino essa cena, Gabriel subindo. Vocês sabem muito bem que nós estamos numa igreja, a igreja ela é predisposta justamente segundo a visão de João, que viu uma multidão de homens e de anjos que cantavam em volta do Cordeiro. É por isso que sobre esse altar acontece a transubstanciação do pão e do vinho, e Jesus está aqui. Portanto, esse altar, ao mesmo tempo que ele é o lugar onde Cristo se entrega, aqui também é um trono. E nós somos os querubins, os anjos e os santos que cantam junto com eles, unidos a uma só voz, assim diz a liturgia, nós cantamos. Cantamos por quê? Porque ele venceu. Mas presta atenção, antes de tudo isso acontecer, na eternidade, ainda antes da criação do mundo, predisposto então, Deus chama esse anjo, no tempo da plenitude dos tempos, o envia. Esse anjo, ele entra aqui, então ele é chamado, e depois ele é enviado. Enviado aonde? Foi então enviado por Deus, ou hoje descendo, me acompanhe. Foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada. E ele chega, e aí a palavra fala assim, e ele entrando no lugar aonde ela estava, ele diz, alegra-te cheia de graça. Presta atenção, olha esse gesto profético que eu estou fazendo com você aqui. Ele entra, ele saiu de lá, da presença, aí ele entra aqui, quando ele entra e anuncia, e ele entra, ele se ajoelha, porque é interessante você olhar os ícones. Gabriel sempre ele está inclinado para a Virgem Maria. Ele fala assim, o Senhor está contigo. Veja, isso não é uma saudação simples, não é somente shalom, não é somente uma palavra tipo, bom dia, olha, Deus está contigo, viu irmão? Vai estar tudo certo, beleza? Não é isso não, presta atenção. Gabriel olha para a Virgem Maria, como é que é seu nome? Como? Olha para Samanta, olha para a Virgem Maria, e ele não está olhando para ela e vendo a Virgem Maria somente, mas ao dizer, o Senhor está contigo, aquele que ele viu no céu, o quarto, o lugar onde a Virgem Maria está, é uma extensão do lugar onde ele estava. Então, da onde ele veio, Deus está aqui. Então, ele não está somente cumprimentando, ele está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério muito grande. Rafa, mas o que tem a ver isso com o tema? Você vai entender. Quando ele olha para ela, ele diz, você é cheia de graça. Ele está dizendo para ela que o rio de vida que ele bebe aqui, está dentro do quarto dela. O que eu quero dizer com isso? O que essa passagem quer dizer para nós? Que aqueles que são renovados pelo Espírito Santo, que aqueles que são restaurados por Deus, carregam dentro de si mesmo, e o lugar onde pisam, também se torna uma extensão do céu, aonde você está. O anjo, ele enxerga, ele vê, o mesmo Deus que ele viu no céu, está dentro do quarto de Nossa Senhora. É por isso que Jesus ensina para nós, que quando a gente precisa de orar, a gente não é para fazer as coisas para todo mundo ver. O melhor lugar é no lugar secreto, e o lugar secreto é no quarto. Aí Jesus fala, fecha a porta atrás de ti. Quando você fechar a porta, o teu pai que vê no escondido, vai te recompensar, porque o teu quarto é uma ligação com aquele quarto lá em cima. Está entendendo? Sim ou não? Aqueles que vivem no Espírito, aqueles que são transformados, homens e mulheres de Pentecostes de verdade, não somente experimentaram Pentecostes lá, mas vivem Pentecostes hoje, agora, pegando o busão, passando os perrengues da vida, e o Espírito Santo, você fala, cara, mas muitas vezes eu não sinto a presença dele, muitas vezes eu não percebo, não tem problema.
as manifestações do Espírito Santo é só para falar que Ele está ali. E quando Ele não se manifesta, não tem problema, porque é a certeza de que o Espírito de Deus, quando desce sobre a nossa vida, Ele permanece. Portanto, você vai ver sempre no Novo Testamento, quando se fala da ação do Espírito Santo, Ele nunca sobe, Ele só desce. Porque o Espírito Santo, como diz Ezequiel, é como uma fonte de água que escorre, por isso que, olha que interessante aqui a pia batismal, que escorre, e a água ela tem uma única missão, descer. Ela vai encontrar pedras? Vai. Ela vai encontrar dificuldade? Vai. Ela vai contornar, mas enquanto ela não chegar no mar, ela não para. O Espírito Santo, enquanto ele não chegar em você, ele não para. Enquanto ele não chegar na tua vida, enquanto ele não transbordar em você sobre a vida de alguém, ele não para. Isso é muito profundo. Isso é poderoso. Então, ao dizer que mamãe é cheia de graça, Gabriel está simplesmente dizendo que aquela fonte que brota do trono de Deus transborda dentro do útero dela. Gabriel aqui, ó, lá no quarto. Ainda bem que é anjo, que se fosse eu já ia ficar já preocupado, tipo, opa, cheguei no lugar certo, se eu sair de lá, entrei aqui, estavam lá, está aqui, mas o que é isso que está acontecendo? Saí do céu, entrei no quarto, é a mesma coisa. E aí a palavra diz, ele diz, o Espírito Santo de Deus descerá sobre a tua vida, Maria. Era talvez numa manhã, não teve efeitos especiais, a vizinhança não ficou sabendo, a cidade pequenininha que todo mundo fala, assim, imagina se em Belo Horizonte, todo mundo já fala da vida dos outros, imagina em Nazaré se não falava. Ninguém ficou sabendo, e aquela menina carregou aquele segredo dentro do coração dela, até que então Deus se revelou através do anjo para também José. Mas ela vive essa experiência, e o primeiro Pentecostes acontece no anonimato. E aquilo que a gente aprende é que a verdadeira vida do Espírito, a verdadeira vida daqueles que são transformados por Deus, à luz de mamãe, é que a gente vive a nossa vida. Interessante, porque o anjo apareceu para Nossa Senhora uma vez, e nunca mais, pelo menos na palavra, Nossa Senhora teve manifestações extraordinárias do céu na vida dela. Enquanto os anjos cantavam na noite de Natal, glória a Deus nas alturas, nasceu o Salvador, ela está dentro da gruta, e ela não consegue enxergar o que está cantando em cima. Isso para dizer o seguinte, quem vive no Espírito, não precisa de manifestações do Espírito. Eita, Rafael, o que você está falando, hein? Porque nós gostamos de dar umas sapateadas aí, né? De umas manifestações aqui. Aleluia se isso acontece. Mas se não acontecer, Ele é Deus. E se acontecer, beleza, isso não vai acrescentar nada na minha vida, porque eu não estou procurando Ele por aquilo que Ele faz, mas eu procuro e quero Ele por aquilo que Ele é. Eu quero que Ele seja a companhia da minha vida 24/24. Então a gente começa a entender que a vida, ela é muito mais do que simples manifestações, do que simples gestos, ou quando Deus realiza. É claro que um grupo desse, numa conferência, num retiro, Deus vai se manifestar, para poder mostrar os seus sinais, seus prodígios, para lembrar a gente, que sim, Ele continua conosco. Mas quando você sair depois dessa porta aqui, pode acontecer que vai ficar algumas semanas, sem você vê-lo, mas isso não significa que Ele não está aqui. Mamãe, naquele dia, a palavra diz então que a sombra, ele diz, olha, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. A sombra. Quando ele fala isso, ele está simplesmente dizendo para ela o seguinte, ó, sombra o que é? É você se colocar diante da luz. Então presta atenção, quando, a nível espiritual claramente, Gabriel está diante dela e ele diz, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, ele está dizendo o seguinte, Deus está na tua frente. Se você tiver a coragem agora, Maria, de abrir o seu coração, essa sombra que te cobre, agora Deus vai encher de fora para dentro, para você transbordar de dentro para fora. Porque quem vive no Espírito, não vive de aparências,
vive de uma interioridade que brota para a vida eterna numa fonte inesgotável. E a vida de Maria, a gente sempre olha para a vida dela como uma vida escondida, como uma vida guardada, como uma vida velada. A gente vai ver mamãe depois aqui em João, quando ela aparece lá nas bodas de Caná pedindo o milagre, depois na cruz, aonde acontece tudo, e finalmente então em Pentecostes. E em Pentecostes é a última vez que mamãe aparece no Novo Testamento e ninguém mais sabe dela. Por quê? Porque quem vive no Espírito está preocupado em fazer as coisas de Deus, servindo os irmãos. Mas aquilo que é de Deus eu vivo no secreto, então ninguém precisa ficar sabendo. Ei, meu quarto de guerra lá em casa, quanta lágrima nesse período. Quantas coisas, aquele quartinho que eu faço as minhas lives, nesse tempo de pandemia, Deus me escutou ali dentro. E a gente começa a entender duas coisas, que nós não podemos jamais duvidar dessa presença. Por isso que o apóstolo Paulo ensina para nós algo profundo sobre a liberdade daqueles que vivem no Espírito. Ele vai dizer: vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos, e a prova disso é que Deus enviou aos vossos corações, derramou nos vossos corações o Espírito Santo que clama em vocês o quê? Como? Papai, Abba, Pai. O Espírito Santo que vem ensinar a gente que apesar de Rafael ter 38 nas costas de anos, ter já sido calejado pela vida e talvez já seja adulto, ser pai de família, ter uma família e tudo mais, eu ainda diante de Deus, quando eu abro a minha boca, Ele olha para mim e Ele vê aquele nenê que precisa de colo, cuidado, carinho, e Ele não vai deixar faltar o alimento para você e a comida. Viver restaurados, ser homens de Pentecostes e de mulheres de Pentecostes, não é viver somente uma experiência como nós vivemos e vivemos todas as quartas-feiras. É viver cada vez mais dentro de nós a vida que Deus derrama para transbordar na vida do outro. Por isso que tem mais alegria em dar do que receber. Eu me lembro esses dias para trás, eu estava com o meu pequeno, meu filho mais velho tem 6 anos, o Daniel. E o Daniel, ele é muito competitivo. O Dani é assim, então, depois eu tenho o pequeno Lucas, que tem 2 aninhos. E assim, o Dani, ele sempre tem que chegar em primeiro. Ele chega em primeiro, ele fala: cheguei primeiro. Aí um dia eu falei assim para ele assim: vem aqui, meu filho, nem sempre na vida você vai vencer. Nem sempre na vida você vai chegar por primeiro. A partir de hoje, ai de você, se eu ver você passando na frente do teu irmão mais novo, e você falando que você chegou primeiro, porque você vai apanhar, hein? Ele me olhou assim, tipo: nossa, papai, eu vou apanhar por tanta coisa tão pequena, né? Tipo, calma aí, vamos negociar o negócio aqui, né? E aí eu fui dar banho nele, e já tinha ali, minha esposa tinha tomado banho, depois ele tomou banho, depois o pequeno tomou banho, e eu tomei banho por último. E aí, enquanto eu estava dando banho por ele, desculpa, ele ficou em terceiro, né, nesse dia, eu estava explicando para ele a graça que tem em você estar no segundo e no terceiro lugar. Aí eu falei para ele assim: meu filho, olha aqui, mamãe tomou banho primeiro, então quem chega em primeiro, tem só uma companhia, que é a companhia do segundo. Aí ele não tem mais companhia aqui, ó, está já em desvantagem. Quem chega em segundo é companheiro do primeiro e do terceiro. E quem chega em terceiro é companheiro do último e do segundo. O que significa? Que você foi companheiro, o Lucas foi companheiro da mamãe, mas você foi companheiro do papai que chegou por último. Sabe por quê, meu filho? Às vezes, você chegar por último, você se torna guardião daqueles que chegou. Você chegar por terceiro, você se torna guardião daquele que chegou por último. Ele me olhou assim e falou assim: nossa, isso é muito legal, hein, papai? Eu falei assim: isso é muito legal. E deixa eu te explicar uma coisa. Lembra do ventinho que eu expliquei para você, do Espírito Santo ontem? Eu falei:
Falei, pois é, o Espírito Santo ele vai estar com você, seja quando você estiver no primeiro lugar, seja quando você estiver no último, no segundo, no terceiro, em qualquer lugar que você estiver. Porque o final das contas, meu filho, não é o pódio, não é o troféu, mas a presença de quem permanece com você. A gente lembra de quem ficou com a gente na trincheira, sim ou não? A gente se lembra. A gente não se lembra muito das glórias, a gente não se lembra muito das vitórias, mas no sofrimento a gente vai lembrar quem foi que ficou. E se eu posso dizer uma coisa para você a respeito do Espírito Santo, que eu aprendi ao longo da minha vida, é que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo que permanece fiel, que desceu até nós, até o dia em que nós iremos ser reconduzidos na presença eterna do Cordeiro. Existe um termo na teologia, aonde fala que também Deus é kenótico, kenos, esvaziamento, que o Espírito Santo, ele vive uma kenosis. O que é isso, Rafael? O Espírito Santo é dom, é vida doada, é esvaziamento total, assim como é Jesus, assim como é o Pai. O Pai entrega seu Filho, ele se esvazia de si dando Jesus. Jesus se esvazia de si dando o Espírito, assim por diante. E nós somos felizes quando nós também nos esvaziamos de nós para dar um pouco da gente para alguém. Cara, isso é muito profundo, porque aí a gente começa a perceber duas coisas importantíssimas. Que eu não somente sou fonte, mas eu começo também a me tornar colaborador da graça de Deus para a ação perene de Deus da salvação na terra. E aí você se torna o companheiro daqueles que chegaram em primeiro, daqueles que chegaram em último. Aí alguém pode perguntar para você, cara, mas você sempre está em segundo e sempre está em terceiro. Aí você pode falar assim, pois é, só que você não sabe. O que é o poder de estar perto daqueles que estão sozinhos? Por isso, a prova de que você é filho é que existe uma presença, não do lado, não na frente, não atrás, mas dentro de você. E aí a gente olha para o Salmo 138 e não tem como pensar nisso, quando o salmista fala, se eu quiser me esconder, ainda que eu cavasse um buraco na rocha, e me escondesse nas sombras da morte, lá estarias comigo, porque de ti não posso fugir. Por que não posso fugir de ti? Não só porque Deus brilha nas minhas trevas, mas porque aqueles que são renovados no Espírito Santo, Deus brilha de dentro para fora, não tem mais trevas, o que tem é uma luz que vai te iluminando. Cara, isso é muito profundo. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em uma missão, na minha comunidade, na Aliança de Misericórdia, e eu cuidava dos acolhidos naquele período. E tinha um senhor que chegou na nossa casa da rua, ele se chamava Senhor Salustiano, era assim que a gente conhecia ele, que não tinha documento, não tinha nada, a gente não sabia nada dele. O Senhor Salustiano tinha um grande problema, ele já estava bem lelé da cuca, de noite ele levantava, e ele achava que o armário era o banheiro, ele fazia o xixi dele lá dentro do armário. Aí você imaginava como eram as coisas. De vez em quando acontecia isso. E ele tinha epilepsia. E acontecia que, ao ter epilepsia, esse Senhor Jesus Cristo era uma loucura. E eu me lembro que a experiência que eu fiz de ver esse Espírito de Deus que desce na nossa miséria, foi ver aquele dia o seu Nelson Salustiano, chamava depois assim, que foi no banheiro, daqui a pouco eu escuto água para todo lado, privada quebrando. Eu falei, Jesus, o que aconteceu aqui? Entrei no banheiro, desesperado, abri a porta, gente, imagina a cena. Tudo a água misturada com tudo aquilo que vocês estão imaginando, que eu não vou falar aqui, que estava ali, uma bagunça, uma nojeira só. Eu arrastei aquele homem, junto com outros irmãos. E ele estava tendo epilepsia, o ataque de epilepsia, a boca toda espumando. E eu tentando resgatar ele, e ele seminu, e eu pegando ele no colo junto com os outros irmãos. Cara, dentro do banheiro, aconteceu um Pentecostes. A gente colocamos a mão no peito daquele homem. Ele
Parou, voltou mais ou menos assim, a gente começou a orar. E no meio, papel higiênico molhado, aquela bagunça e tudo mais, a gente começou a rezar. E Jesus, olha, chega, deu um ponto final na vida desse homem. A gente quero te pedir, Deus, para que o Senhor possa derramar a tua graça sobre. Nós começamos a orar, daqui a pouco, o seu Celestino faz assim. O que aconteceu? Desculpa, perdão. Não, nada, o senhor teve um ataque de epilepsia, está tudo bem? A gente rezou para o senhor, não. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2, 3. Uai, o homem não está tendo mais ataque de epilepsia, vamos levar no médico, está acontecendo alguma coisa. Nem lembrava que foi naquele dia na oração no banheiro. Fomos no médico, o médico fez todos os exames, a bateria, e falou assim, olha, aqui as lesões cerebrais que ele tinha já não apresentam mais. E cara, não é como foi curado. Deus curou aquele homem dentro daquele banheiro. E não é verdade, Deus não curou ele, Deus curou eu e curou todo mundo para ensinar que ele não tem lugar, ele não tem hora, ele faz quando ele quer. Gente, o Espírito Santo de Deus é presença. Se a gente entendesse isso, só presença, dom gratuito e nada mais. E basta para nós, deveria bastar para a gente. Jesus, antes de subir, ele diz, o Espírito Santo que vai vir, o Paráclito, ele é defensor, ele é advogado, ele é consolador, ele é educador, ele vai ensinar tudo para vocês. Daquilo que ele recebeu de mim, aonde? No céu. Então você vai aprender as coisas de como, vivendo na terra, como já se posicionar e alinhar o teu coração ao coração daquele que está sentado no trono. A Virgem Maria, ela pisa a cabeça da serpente, porque ela sabe que quando ela vai para a guerra com Satanás, ela não vai sozinha. A gente sabe que mamãe, por si mesma, como eu e você, não tem poder algum. Tudo que ela faz, ela participa do poder de Deus. Quando vai para a guerra, quando enfrenta Satanás, quando olha para o dragão sem vergonha, que está ali todo cheio de chifre, de coroa, fazendo toda transformada, né? Lá no Apocalipse 12, está todo bonito, aterrorizando Deus e o mundo. A mamãe olha para ele e fala assim, tá, acabou a palhaçada, dono divino? Tô indo aí, e corre não para você ver. Por quê? Porque quando ela vai, ela não vai sozinha. Eu quero só entregar essa palavra, eu não vou ficar pregando não, porque eu quero rezar com vocês, tá bom? Então, eu queria dizer o seguinte, vamos mudar o nosso olhar, do modo nosso de viver com Deus. Já não é mais tempo de beber leite, é tempo de comer comida, angu, com frango, com mocotó se precisar, para dar bem sustância. Porque o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é que eu tenha simplesmente a certeza que não existe guerra, não existe armas, não existe nada que pode ir contra a minha vida, porque o guarda que guarda a minha vida e guarda a tua vida, ele é o meu escudo sim, mas ao mesmo tempo ele é a vida dentro de mim que me deixa viver. E a partir do momento em que eu recebi essa vida dentro aqui, do batismo, nunca mais você vai morrer. Por isso que o Espírito Santo desce, e ele desce e não voltará mais. É muito louco isso que os padres ensinam para nós, até que você tenha voltado com ele. No dia que você voltar para a glória, seja na parousia, seja quando você morrer, será o Espírito Santo de Deus que te levará. É lindo demais, é Deus te apresentando para Deus, é Deus te colocando dentro de Deus, mas Ele não espera para fazer isso lá, Ele faz agora, porque a vida de Deus começa aqui, no agora, no presente, nos momentos de escolhas que eu tenho que fazer por Ele, nas lágrimas, caí, levantei, mas continuo caminhando, machuquei, estou todo arrebentado, mas minha meta é lá, Cristo, nosso Senhor. Fica de pé.
Eu queria pedir para o Ministério de Música, se pudesse, por favor, nos ajudar. Já está acabando já? Já está na hora de... Por favor. Tá. Vocês cantaram aquela música, Atos 2, eu acho, a última música. Eu queria que vocês pudessem nos ajudar de novo. Pode falar, Lê. Só que antes da gente cantar, queria que vocês olhassem para o Rafa, uma coisa que Deus falou comigo ali, muito forte. Vou tirar minha máscara. Eu conheço o Rafa muito pouco, e ao mesmo tempo muito. E eu olho para um homem, que é um teólogo, conhecedor da palavra, exímio, mas que é um ex-drogado, que se consumia em drogas pesadas. E eu estou vendo o Rafa pregar e Deus falando comigo. Vocês estão falando de restauração. Eu restaurei o coração de um menino para ser o homem que ele é hoje. Amém. De uma história triste, que não é para emocionar, é só para você entender que Deus faz. Eu posso falar? Pode. O Rafa é fruto de um estupro. A mãe dele foi estuprada, ainda muito nova. E foi uma situação bem complicada. Revoltado com todas as situações que cercavam ele, e ele tinha tudo para dar errado. Eu conheço esse menino, que é um homem, e um dia eu vou orar para ele. E eu vou orar para ele e Deus me conta quem é ele. Do momento em que Deus pegou até o momento atual, Deus falou: olha, eu estou te mostrando quem é ele. E eu quero falar isso para que ele entenda que há uma restauração e que nunca mais ele se sinta inferior. E se o demônio utilizar qualquer coisa para te inferiorizar, você entendeu, né? Sim. Quem sairá inferiorizado é Satanás. Amém. A restauração que Deus fez na vida do Rafa mexe com a minha vida. Porque eu olho e penso assim: eu posso dar certo. Eu não fiz o que ele fez, mas eu posso ter feito outras coisas, ok? Eu olho para a vida dele e penso assim: Senhor, o Senhor restaurou a mente, né? Porque o menininho que era engraxate, que as pessoas debochavam dele, falavam que ele não ia dar nada, e a mãe dele falou: se tu repetiu, eu quebro a tua cara. E é o menino que Deus tira do Brasil e leva para a Itália para estudar tanto e ser o que é. E não é por causa do título desse homem tão culto, mas é a humildade que Deus coloca dentro do Rafael que me surpreende. É a humildade que Deus coloca dentro dele e a verdade, porque quando nós somos restaurados, a parte boa, maravilhosa, excelente, excepcional de Deus é enxertada em nós. E eu dizia: Senhor, por que eu vou falar isso para o Rafa? Porque nunca mais, Rafael Brito, você vai se sentir inferiorizado por nada. Nenhum teólogo. Eu estou falando porque tem uma galera aí nos assistindo. Não gosto de usar galera, mas tem muita gente nos vendo, gente de fora do Brasil. Nunca mais, porque você não é inferior, você é escolhido por Deus. Obrigado. Amém. Você é escolhido por Deus. Amém. Seus pés são os pés que Deus usa para tocar em territórios e você vencer Satanás. Quando Deus te levantou no mundo para falar sobre os anjos, Deus sabia o que estava fazendo. Então, quando eu olho para Ele, que eu tenho a honra de chamar de meu amigo, e eu não chamo qualquer um de amigo, eu olho para o Rafa e eu vejo Deus. Eu não estava lá na cena do dia que ele chegou drogado naquela igreja, daquele jeito, babando, espumando, e que Deus derramou o Pentecostes sobre ele. E ele podia ter morrido numa Cracolândia, mas Deus falou: eu vou levantar para o louvor da minha glória. Que a restauração na sua vida seja real. Rafa vai rezar, vou manter o suporte, os meninos vão cantar, mas que você entenda, a restauração é possível, amém? Restauração pessoal, restauração na saúde, restauração familiar, restauração de casamento, restauração. Viu, Daisy? Restauração. Te roubaram no mundo espiritual,
mas Deus vai fazer. A restauração hoje ela será completa para todos nós que estamos aqui. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Deu para entender isso? Olha para ele. Se você encontrasse na rua, você já ia imaginar que esse menino era drogado. Mas eu vejo um homem. E Deus trouxe ele aqui hoje para que nós pudéssemos, como HMDP, dizer que Deus plantou o Rafa para as nações. Amém. E ninguém vai tirar isso dele. Amém. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai tirar isso de você. Você está entendendo? Amém. Ninguém. Ninguém. Porque você é especial na presença do Senhor. Amém. E eu amo você. Obrigado. Eu amo muito, 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 amo muito, 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 muito. E vou estar lá para segurar a mão até Jesus voltar em glória. Levante suas mãos. Oh, Jesus. Tá achando que é só você que tem dor? Nós também tem. Maravilhosa. Obrigado, viu? A Alessandra foi um grande dom na minha vida, gente. Aleluia. Eu voltei de uma missão de 15 anos na Europa. Quando cheguei no Brasil, não sabia nem o que fazer, por causa da pandemia. E alguém me disse, a Claudinha falava, fala com a Alessandra. Eu falei, impossível falar com a Alessandra. Eu? Como? Mandei uma mensagem. 2. Eu falei, bom, coitado, deve ter tanta mensagem, eu não dou conta de resolver os meus. Mas chegou o tempo certo que a gente começou a conversar e nasceu tudo isso, né? Eu quero agradecer por acreditar em mim. Eu acredito porque Deus acreditou primeiro. Eu Obrigado. acredito porque Deus acreditou primeiro. Eu acredito porque Deus, no estupro da sua mãe, Deus acreditou, tinha tudo para dar errado. Eu acredito porque você perdoou o seu pai. Eu acredito porque antes do seu pai morrer, você perdoou o seu pai, você cuidou do seu pai. Eu acredito porque Deus restaurou o menino drogado para ser um homem para as nações, profeta desse tempo. Eu acredito em você. Eu acredito por isso. Eu acredito nele. Eu acredito no ministério dele. Eu acredito no que Deus pode fazer. E Rafa veio para ficar comigo na minha casa. Veio essa primeira vez porque vai voltar com a esposa e os filhos. Eu olho para ele e eu vejo o que Deus pode fazer. Agora a gente pode rezar, Rafa. Pode. Veja os seus olhos. Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é tão lindo. Porque o Senhor olhou para nós. Até se a tua mãe recebeu a visita, também a gente recebe. E eu quero te agradecer por esses irmãos que estão aqui. Quero te louvar pelo dia em que o Senhor desceu na terra para encontrar com a gente. Quero te louvar, Deus, pelas vezes que no nosso quarto o Senhor escuta o choro e o nosso gemido se une aos anjos, ao cântico que nunca foi cantado no céu. E se nós estamos aqui nessa noite, Deus, é porque nós queremos dizer para você que o Espírito que habita dentro de nós te chama de paizinho. Nós estamos aqui, Deus, porque o Deus que habita em mim, lembra o Deus que habita os céus, que eu sou teu filho e que nós não somos órfãos. Por isso eu quero te pedir nesse momento, deixa o Espírito orar em você. E se por hoje você viveu momentos, se algo na tua vida fez com que você pensasse que você estava só, Deus está fazendo com que aquilo que está no céu, que os anjos contemplam, eles contemplam em você agora. O Senhor está contigo, alegra-te, Ele está com você, Ele está em você.
Manifesta a tua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, nós não queremos sinais, nós queremos a tua presença. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, Deus, e unir nessa noite as nossas vozes com os nossos antepassados, com aqueles que morreram, com o Brasil espiritual que canta na tua presença, porque nós somos a igreja militante que se une à padecente e que se une à triunfante. O teu corpo nesse dia canta, dizendo que nós somos a tua presença, que tu és, que nós somos o teu templo, que nós somos casa, Deus. E vai cantando. Abra o teu coração e cante. Vem, ó Deus, Vai. enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Erga os teus braços e chame por ele. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e a sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e a tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Força, diz isso para Jesus. Vai falando para Deus que está contigo. Este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e a tua glória contemplar. Eleve o seu braço, dê a glória a Ele. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. O teu é o poder, para sempre, amém. Mais uma vez te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Só as vozes, teu é o poder e a bateria. O teu é o poder, Para sempre. para sempre, amém. Mais uma vez te damos honra. Canta isso com autoridade. Te damos, te damos glória. Teu é o poder
para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Eu quero ouvir o som do céu e a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e a tua glória Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor, a Ti toda honra e toda glória. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és santo, não há outro como tu. Santo, santo, santo. Santo, tu és santo. Abre os seus braços como se você fosse voar. Não há outro. Abre as asas do Espírito que tem dentro de você, vai. Santo, santo. Santo, Junto com os anjos, vai. tu és santo. Erga a tua voz. Não há outro como tu. Santo, tu és santo. Não há outro como Tu és santo. não há outro Como tu. Santo, Tu és santo. Não há outro como tu. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, só desfrute da presença de Deus no nosso meio. Desfrute. Ele é restaurador. Ele cura. Ele salva. E Ele liberta. Amém. Cadê o Rafa, gente? É tão pequenininho que sumiu. Desaforada, né, Rafa? Ai, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo pode nos restaurar. Amém? Restaurar nossa vida, restaurar nossa história. Ele pode.
E Ele quer. Nós não estamos aqui à toa, ninguém veio aqui à toa. Nós viemos aqui porque Deus marcou um encontro para conosco. E hoje é um dia especial, onde Ele ministrou nos nossos corações que Ele continua sendo Deus. E que nós vamos voltar para as nossas casas na certeza de que nós não estamos só. Foi boa a pregação do menino? Agora você que vai ficar pensando no Gabi, né? Vai no altar, volta aqui, fala com a Nossa Senhora. Ah, meu Gabi, eu sou apaixonada com o arcanjo Gabriel. Ele é o meu primeiro arcanjo de devoção. Eu amo demais. Por isso que o Rafa iniciou falando do Gabi. Respira fundo para a gente dar sequência. Que maravilha. Foi bom, hein, Léo? A gente recordou umas coisas boas aqui hoje, né, Léo? Deus é maravilhoso. Amém. Quero me despedir das pessoas que estão em casa. Deus abençoe vocês. Eu tentei olhar alguns comentários, mas não consegui ver tudo. Para todo mundo que está no Brasil, para todos que estão fora do Brasil. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.